Quero compartilhar uma palavra com os irmãos e o tema da palavra é consagração. O grande desafio, irmãos, é nós buscarmos ao Senhor todo momento da nossa vida. E a grande pergunta que eu faço nessa manhã é: qual é o momento que você se sente apropriado ou confortável para buscar a Deus ao sentido de pedir uma ajuda ou uma direção? Muitas vezes a gente só se lembra de pedir ajuda para Deus quando as coisas não estão bem. Às vezes a gente se esquece do Senhor quando as coisas fluem. Nós falamos há 2 semanas atrás sobre montes e vales. Deus é um Deus de montes, Deus do alto, Deus da soberania, mas também Deus é o Deus do momento difícil, do momento que nós não temos respostas, Deus de vale. E hoje eu quero falar sobre 3 pontos de consagração na nossa vida. Provérbios capítulo 16, versículo 3, ele nos dá uma lição para a vida, é um manual, né? Provérbios é um manual, e ele diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pode projetar, por favor. A Bíblia, Salomão está nos ensinando um princípio muito importante. Tudo que nós formos fazer, consagrar a Deus. O que é consagrar a Deus? Consagrar a Deus é entregar, é depender. E o grande desafio é: qual é o momento na nossa vida que nós estamos dependendo totalmente do Senhor? Uma grande pergunta que nós fazemos hoje é: em cada decisão que você vai tomar, você tem perguntado qual que é a vontade do Senhor para aquela decisão? Isso define muito do que nós vamos viver. E Salomão está dizendo aqui o quê? Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Um grande segredo para viver debaixo do favor de Deus é depender de Deus em todo o tempo. Nós muitas vezes esquecemos de perguntar qual é a vontade de Deus quando a gente sabe fazer, ou quando a gente tem controle sobre uma situação. Mas a grande questão é, todo momento, olha para o seu irmão e diga assim, olha bem no olho dele e diga: todo momento, é oportunidade para você consagrar a Deus. Eu não sei qual momento você está vivendo hoje, e eu quero falar sobre a vida de Jacó. Quem lembra da vida de Jacó? Jacó é alguém que teve muitos altos e baixos, muitas situações, mas nós aprendemos 3 lições poderosas através de Jacó. Às vezes a gente gosta de falar de Jacó só da parte negativa, né? Mas nós aprendemos 3 lições poderosas sobre a vida de Jacó, 3 momentos que ele consagra a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: primeiro momento, momento de fuga. Segundo momento que ele consagra a Deus, momento de acerto. E terceiro momento que ele consagra a Deus, olha para o seu irmão e diga assim: quando está tudo bem. Eu quero compartilhar hoje, irmão, sobre a importância de nós consagrarmos a nossa vida por completo ao Senhor. Talvez você está num momento de fuga, um momento de dificuldade, um momento de incerteza, um momento de problema, um momento de caos. Esse é o momento de consagrar a Deus. Talvez você está num momento que você precisa acertar as coisas, um momento de acerto, um momento de posição, um momento de posicionamento. Esse é o momento de consagrar a Deus. Ou talvez você está num momento que eu falo: é o melhor momento da minha vida, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Olha, seu irmão diz: pois é, esse é o momento para você consagrar a Deus. Todo momento é uma oportunidade para nós consagrarmos a Deus. Jacó, todos conhecem a história, mas ele engana o próprio irmão, engana o próprio pai, ele engana Isaac, engana Esaú. E tem um momento que ele precisa fugir. E naquele momento de fuga, muitas vezes nós, no lugar de Jacó, nós iríamos embora e nunca mais voltaríamos. Mas naquele momento que Jacó está fugindo, é o momento onde ele tem um encontro com Deus. É o momento onde ele tem uma experiência com Deus. É o momento onde Deus está trabalhando, processando a vida dele de uma forma que ele está sendo moldado. Então eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas quando nós estamos dependendo de Deus, todo momento é uma oportunidade de consagrar a Deus. Você pode repetir isso? Fala: todo momento é um momento para consagrar a Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 11 ao 22. Preste atenção, leia comigo, vamos acompanhar. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar na projeção, versão NVI. Esse texto, então, é logo em seguida, depois que ele foge, porque Esaú quer matar ele, porque ele roubou a primogenitura do seu irmão, ele enganou o próprio pai, se passando por quem ele não era. E é um momento de frustração, é um momento muitas vezes de chateação, é um momento de vergonha. Porque nesse momento Jacó está fugindo porque é um momento incerto, um momento que a vergonha vem, um momento que o fracasso vem, um momento que muitas vezes não faz mais sentido tanta coisa. E nesse momento ele foge. Olha aqui que o texto diz,
Gênesis capítulo 28, versículo 11. Chegando ao determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do local, colocou sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, o Deus de Isaque, e darei a você a sua descendência, a terra na qual você está deitado. E os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu trarei, preste atenção nisso, eu estarei com você onde você quer que vá, e eu trarei de volta para essa terra. Jacó estava num tempo de fuga, Jacó estava indo embora, Jacó estava fugindo, e Deus tem uma promessa para ele, diz: eu te trarei de volta para o seu lugar. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. E quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-o em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Irmãos, esse texto é interessante porque nós vemos que é um tempo de fuga de Jacó. Mas é um texto onde Deus está mostrando que o Senhor está cuidando dele, mesmo nos dias de fracasso, mesmo nos dias difíceis. E o Senhor tem uma promessa sobre a vida dele, dizendo: ainda que você está indo, ainda que você está fugindo, eu estou com você, eu não desisti de você. E um dia você vai voltar. E é um tempo onde nós vemos que é um tempo tão difícil, mesmo assim Jacó, mesmo imperfeito como eu e você, ele faz um propósito com o Senhor, de provar a Deus, de conhecer a Deus, de ter uma experiência com Deus, e de viver para Deus. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas aqui nós aprendemos algumas lições. É um tempo de fuga. E nós vemos que diante de uma pedra, que pedra fala de obstáculo, pedra fala de imprevisto, aquilo que seria um imprevisto, aquilo que seria um obstáculo, ele usa aquilo como uma forma de descanso. Aquilo que seria uma pedra, um tropeço ou um obstáculo, ele faz como um travesseiro e gera um descanso. É interessante que nós vemos que ele tem um encontro, uma experiência com Deus aqui, nesse primeiro momento de consagração, irmãos. Por quê? Porque ele aprendeu a descansar. É tempo de fuga, é tempo de incerteza, é tempo de dificuldade, mas aquilo que era uma pedra, aquilo que era um problema, se torna um travesseiro, um tempo de descanso. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Se você quer ter uma experiência com o Senhor, mesmo que você está passando o tempo mais difícil, que você quer chutar tudo, aprenda a descansar. Porque no momento do descanso que o Senhor fala conosco, é no momento do descanso que nós contemplamos a presença dEle, é no momento do descanso que nós ouvimos a sua voz. Imagina se Jacó vai embora direto, sem parar, ia fazer besteira. Mas no tempo que ele para pernoitar, para descansar, é o tempo onde ele descansa e o Senhor fala com ele. O que você precisa nesses dias, irmãos, talvez é parar. Fala, para, não toma decisão precipitada. Aprenda a contemplar o Senhor. E nessa primeira consagração, a primeira coisa que nós vemos é a importância do descanso. Porque quantas vezes nós queremos desistir, queremos abrir mão de sonhos de Deus, queremos abrir mão da família, queremos abrir mão talvez de tantas coisas que Deus nos deu. O descanso ele é necessário para que a gente continue no propósito do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos nessa primeira consagração é que há um momento que ele descansa, ele faz daquela pedra de vez um obstáculo, ela faz um travesseiro, mas pela manhã quando ele acorda, o que ele faz daquela pedra que serviu como descanso? Agora ela serve como coluna para um altar de adoração.
O momento mais incerto da vida de Jacó, o momento de dificuldade, o momento de desacreditarem, o momento que ele está sendo julgado, o momento que ele está sendo acusado, o momento incerto, ele adora a Deus. Sabe o que isso nos ensina? A adoração, ela não é circunstancial. A adoração não é só quando eu estou feliz. A adoração não é só porque eu sou grato a Deus. A adoração é também quando nada faz sentido. Jacó está num tempo que nada faz sentido, mas ele aproveita para adorar a Deus, porque a adoração é um princípio da vida. Não tem como eu servir a Deus se eu não adorar. Diante da adoração é um momento que mesmo que tem tempestade, mesmo que tem luta, eu estou reconhecendo e dizendo: Deus, não importa a circunstância, o Senhor continua sendo Deus. Não importa a dificuldade, o Senhor continua sendo fiel. Não importa se as coisas não aconteceram da forma que eu quero, mas o Senhor continua sendo meu Deus. É isso que Jacó está dizendo. Talvez você fale hoje: mas você não sabe o que eu estou passando. Jacó estava num tempo difícil. Jacó estava sendo perseguido para matarem ele. Jacó estava com medo. Independente de ter feito coisa errada ou não, ele está num tempo muito difícil. E aquele momento não foi desculpa para ele não adorar a Deus. Qual tem sido a minha e a sua desculpa para não adorar a Deus? Não, sabe o que é? Não tenho tempo. Não, eu não adoro a Deus porque eu estou preocupado. Não, eu não adoro a Deus porque eu não tenho cabeça para isso. Irmãos, o quanto que Deus é uma prioridade na nossa vida, ao ponto de nós consagrarmos a nossa vida e dependermos dele totalmente. E a terceira lição que nós aprendemos nesse primeiro momento de consagração é que Jacó, mesmo num tempo incerto, ele aprende a ouvir e ver Deus. E ele diz: se o Senhor está comigo, se o Senhor cuidar da minha casa, se o Senhor cuidar da minha vida, se o Senhor me trazer de volta em segurança, então eu reconheço que o Senhor é meu Deus. E tudo que eu recebi como gratidão, eu vou te dar a 10ª parte, porque eu reconheço que nada é meu, tudo que eu recebi é do Senhor. Isso é um princípio de generosidade e também gratidão e adoração. Jacó está num tempo difícil, mas ele não usa a dificuldade como desculpa para falar: não vou servir a Deus por causa disso, não, eu não vou ser generoso por causa daquilo. Nesse momento nós vemos a gratidão dele, o tempo de ele entregar o que ele tinha de melhor, até aquilo que ele não tinha ainda. Ele fala: Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou te dar. Sabe o que é isso? Um princípio de gratidão e generosidade. Por que ele foi abençoado? Porque ele reconheceu que tudo que ele ia receber não era dele, era de Deus. O quanto que nós estamos dispostos a reconhecer tudo que Deus tem nos dado, não é nosso, mas é do Senhor. Esse tempo nós vemos que nesse primeiro momento de consagração aqui, é um momento de vergonha, um momento de fuga, um momento de dificuldade que Jacó está passando. E muitas vezes nós não queremos consagrar a Deus a nossa vida no tempo incerto. Nós não queremos consagrar a nossa vida no tempo difícil. Mas nós vemos que o primeiro momento de consagração na vida de Jacó começa na incerteza, começa na dúvida, começa no medo, começa nos erros, começa no fracasso. Qual tem sido a nossa desculpa hoje, meus irmãos, para não consagrar a Deus a nossa vida se nós estamos vivendo um tempo difícil? Qual tem sido a nossa desculpa hoje para não consagrar a Deus a nossa vida se estamos vivendo um tempo de injustiça, um tempo de fraqueza, um tempo de muitas vezes até de erros? É mesmo nesse tempo de erro, é mesmo nesse tempo de dificuldade, é mesmo nesse tempo de incerteza, Jacó aprende a parar tudo para ouvir a Deus. O que faz sentido nessa vida, irmão, se não for buscar a Deus e colocar Deus como uma prioridade na nossa vida? Esses dias eu estava avaliando como tem sido corrida esses dias da minha vida, tem sido intensa esses dias da minha vida. Mas irmãos, se não for para entregar minha vida e queimar minha vida por isso, para Jesus, vai ser para quê? O quanto nós estamos dispostos a entregar a nossa vida e consagrar a nossa vida em todo o tempo, seja um tempo favorável ou seja um tempo desfavorável. Seja no tempo onde há gratidão, ou seja no tempo de ingratidão. Seja no tempo onde há aplauso, ou seja no tempo que há crítica. Não importa. Mas o quanto que nós estamos dispostos a consagrar a nossa vida e não viver uma vida circunstancial, mas viver uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida realmente de descanso no Senhor. E esse primeiro momento nos ensina muito, porque essa primeira consagração de Jacó define a segunda e a terceira e define a reconciliação. Então aprenda algo, irmãos. Primeiro momento de consagração na nossa vida, assim como Jacó. Ainda que você esteja passando um tempo difícil, ainda que você esteja triste, ainda que as coisas não façam sentido, aprenda a consagrar a Deus a sua vida. Aprenda a atribuir a Deus toda a glória. Aprenda a descansar em Deus ainda quando as coisas não parecem que fazem sentido. Esse é um grande desafio. Olha o que Gênesis capítulo 31, versículo 13 diz:
Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora dessa terra e volte para a terra dos seus parentes. Irmãos, nós lemos lá, né, Gênesis 28, depois disso ele vai para a casa, né, de Labão, passa um tempo, onde ele é trabalhado, onde ele conhece a esposa, trabalha 7 mais 7 e fica lá. Mas há um tempo onde o Senhor aparece para ele e diz assim: eu sou o Deus de Betel. Lembra aquele momento que você estava fugindo? Lembra aquele momento que nada mais fazia sentido? Lembra aquele momento que você queria desistir de tudo? Então eu sou o Deus que estava com você naquele lugar, onde lá nós tivemos um encontro. E ele aparece e diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Lembra que você me fez um voto? Que se eu cuidasse de você. Lembra que você me fez um voto? Que se eu tivesse com você todos os dias, você voltaria e me colocaria eu como prioridade na sua vida? E aqui Deus aparece e reafirma e lembra Jacó sobre aquilo que ele tinha feito. E ele diz: ok, sai agora então dessa terra e volte para a sua terra natal, ou volte para a terra dos seus parentes. Aqui é um chamado onde Deus aparece para Jacó e diz: lembra, a obra não terminou. Eu comecei um dia na sua vida lá em Betel, lá naquele momento da coluna, naquele momento da pedra, mas lá não terminou, lá foi só o início. Então tudo isso que você está passando, Jacó, é um tempo de processo, onde você está sendo aprimorado, você está crescendo, mas a obra não terminou sobre a sua vida. Aquele momento, você estava num momento de incerteza, momento de fuga, momento de crise. Eu cuidei de você, há um processo, mas a história ainda não acabou, e é isso que Deus está dizendo para Jacó. Então olha o momento que ele chama Jacó para um momento de acerto, um momento de volta. Depois que ele trabalha na casa do seu tio, né, e sogro depois, Labão. Olha aqui que o texto, Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 30 diz. E aqui olha para o seu irmão, diz assim: segundo momento de consagração. Olha para o seu irmão, diz assim: momento de acerto, momento de reconciliação. Olha que interessante que o texto diz. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe nas articulações da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que perguntas o meu nome? Então o abençoou ali. Versículo 30. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Irmãos, nesse segundo momento de consagração de Jacó, é um momento onde Deus transforma a vida dele, Deus restaura a vida dele, Deus transforma o caráter dele, ao ponto de mudar o nome de Israel, de Jacó para Israel, que significa príncipe. É um tempo de transformação, onde alguém que tinha um rótulo, alguém que tinha uma história, alguém que tinha um ponto negativo, onde ele tem um encontro com Deus, ao ponto de mudar coisas que talvez ninguém mais acreditava. Mas por que isso acontece? Porque ele se consagra, porque ele busca, porque ele depende de Deus, porque não é a capacidade dele, mas é a dependência no Senhor. E nesse momento nós vemos que depois de um processo onde a fuga, que ele consagra a Deus, ele tem uma experiência com Deus, ele entrega a vida de fato ao Senhor como o Senhor da vida dele. Há processos de trabalho, há processos na vida, como todos nós temos processos na vida, mas há um momento que Deus fala: ei, você lembra que nós fizemos um combinado, um voto, um propósito? É tempo de voltar. E nesse tempo que ele está voltando, é interessante que a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ter um tempo de solitude. O que é solitude? Um tempo a sós com Deus. Jacó, naquele primeiro momento de fuga, ele está sozinho, e lá ele levanta um altar, lá ele descansa, lá ele levanta um altar de adoração, lá é a primeira experiência, uma consagração, mas depois de lá ele vai para a casa do seu tio, do seu sogro, ele trabalha, casa, mas há um momento que Deus fala: ei, agora é o tempo de você voltar.
E é interessante nesse tempo de consagração aqui, tempo de acerto, tempo de reconciliação, antes de ele envolver a família, é um tempo que ele está sozinho. A Bíblia diz que ele ficou sozinho. Existem momentos, existem intimidades, existem experiências que o Senhor quer nos provar sozinho. Naquele momento ele não está com a família, não está com a esposa, não está com os filhos, não está com o GC, não está com a igreja, não está com o ministério, ele está sozinho. Porque aquele momento é um momento que Deus quer tratar ele em algumas coisas. E naquele momento que ele está sozinho, é uma oportunidade onde Deus quer trabalhar em algumas áreas específicas. Talvez existem momentos que você tem sentido só ou não faz sentido algumas coisas, mas muitas vezes o Senhor tem nos chamado para momentos assim, para que nós possamos contemplar a presença dEle, para que nós possamos parar. Muitas vezes nós estamos com o piloto automático ligado, e a gente corre, a gente faz tanta coisa, a gente não tem tempo para Deus. E é nesse tempo que o Senhor nos convida a falar, para tudo, vem cá, deixa tudo de lado agora, deixa ministério, deixa família, agora eu e você. Esse é o momento onde Deus trabalha para um tempo de consagração. E é interessante nesse texto que ele chega e fala assim, vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Sabe que referência que Jacó está dizendo? Essa referência é porque lá em Êxodo 33, 20, diz que ninguém poderia ver a face do Senhor e continuar vivo. E por isso ele faz essa referência, eu vi Deus face a face, porém, todavia, a minha vida foi poupada. Por quê? O Senhor teve graça e misericórdia. Então nesse momento nós vemos aqui uma dependência. Nós vemos que a primeira coisa que acontece é ele ficar sozinho. Sabe, irmão, você precisa aprender a ter tempo a sós com Deus. Às vezes você é alguém que gosta de estar em grupo. Não, vamos junto, vamos fazer tudo junto, vamos orar junto, vamos para a igreja junto. É muito bom isso. Mas precisa ter momentos que é você e Deus. Momentos que você vai se trancar no seu quarto. Momento que não precisa ter alguém lá, já orou? Não precisa de ninguém lá, sua hora, não. Ninguém precisa ficar te lembrando o horário. Mas é um momento que fala, eu e Deus agora. Desliga tudo, põe uma música, fecha a janela, fecha a porta. Deus fala comigo. Esse é o momento que Jacó teve que parar tudo. Jacó vem num processo de fuga. Jacó vem num processo de trabalho, onde trabalhou arduamente, trabalhou, fez família, ganhou dinheiro, prosperou. Mas há um momento que Deus mostra para ele que aquilo não era o significado e o propósito da vida dele. O propósito da vida dele era muito mais do que aquilo. E diante disso nós aprendemos muitas lições. A aprender a depender de Deus e também consagrar a Deus o tempo que nós precisamos ter sensibilidade para corrigir as coisas. Talvez a gente liga o piloto automático, irmãos. Quantas vezes a gente liga o piloto automático e a gente não tem sensibilidade? Qual que é o momento que o Senhor está trabalhando? Qual é o momento que nós estamos vivendo? Nós precisamos ter a percepção e a sensibilidade de saber qual é o momento. Se é um momento de festa, se é um momento de luto, se é um momento de crescimento, se é um momento que nós precisamos ser tratados. Será que nós temos essa sensibilidade? Jacó está nesse momento. Jacó está no momento que parece estar tudo bem, irmão. Sabe por que parece estar tudo bem? Porque ele casou, ganhou dinheiro, prosperou. Mas chega um momento que Deus fala para ele assim, Jacó, você sabe que a sua vida não é isso, né? Você sabe que não é isso que te representa. Isso está sendo uma fuga na sua vida. Então Deus fala, agora é hora de você voltar para casa. E naquele momento, antes de ele chegar em casa, tem um lugar chamado Peniel, onde nós acabamos de ler aqui, passa. Um lugar de encontro, um lugar de confronto, um lugar de transformação. Um lugar onde Deus muda o nome dele. Um lugar onde Deus muda o rótulo, Deus muda a história. Mas você entende que muitas vezes o primeiro momento de consagração, o momento de fuga, às vezes a gente até se entrega a Deus, fala, Deus, está difícil. Mas muitas vezes a gente se ilude e acha que está tudo bem quando as coisas começam a acontecer. Porque Jacó poderia ter se enganado nisso. Porque ele fugiu. Ele consagrou a Deus, no momento da coluna, no momento da pedra, no momento da adoração. Mas é um momento que ele começa a trabalhar, tudo começa a dar certo, começa a ganhar dinheiro, conquista família, constrói família. E esse é um perigo, às vezes a gente acha, agora está tudo bem. Mas Deus aparece para ele e fala assim, Jacó, você sabe que não está tudo bem, né? Você sabe que tem coisa para ser resolvida, né? Você sabe que não acabou ainda o meu processo na sua vida. E esse segundo momento de consagração é um momento de acerto, é um momento de reconciliação, é um momento de perdão, é um momento de cura, é um momento onde o Senhor aparece para ele e fala, talvez você foi rotulado a vida toda dessa maneira, mas agora é o momento de eu mudar a sua história, agora é o momento de eu mudar o seu nome, agora é o momento de mudar aquilo que as pessoas acham sobre você. Porque todo esse processo de distanciamento, esse processo de luta que você passou, foi um tempo para preparar.
assim como foi na vida de José. E diante disso, quanto que nós estamos sensíveis, irmãos, a entender e ter a sensibilidade que o Senhor trabalha quando nós estamos em outros ambientes, mas há um processo e há um tempo de validade, um prazo de validade para que aquilo dure, para que nós possamos voltar para a realidade, que é o que acontece na vida de Jacó. E por último, o terceiro momento de consagração. Olha para o seu irmão e diz então, primeiro momento de consagração, momento de fuga, momento de incerteza. Segundo momento de consagração, momento de acerto, de reconciliação. E terceiro momento de consagração, quando está tudo bem. Às vezes a gente tem dificuldade de consagrar a Deus quando está tudo bem, irmãos. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 35, versículo 1 ao 3. Quem achou, diga amém. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú. Lembra a primeira consagração? Momento do acerto, o momento da fuga, o momento que ele está fugindo. Pela segunda vez o Senhor volta naquele momento. Ou seja, a experiência que nós temos com Deus, ela não pode ser esquecida, não pode ser ignorada. Tem um sentido naquilo. Disse Deus a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Betel é casa de Deus, né? Então volte à presença, volte na casa, volte no ambiente onde nós tivemos um encontro. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses que estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Irmão, sabe o que é interessante nesse texto? Que o Senhor aparece para Jacó e fala: lembra daquele primeiro encontro, quando você estava incerto, você estava fugindo, que nada mais fazia sentido? Então nós tivemos uma experiência lá. Lá nós firmamos um propósito. Então agora eu quero te convidar a você voltar para aquele lugar. E nesse texto é interessante que diz: sobe lá, aquele lugar onde nós tivemos um encontro, onde eu apareci para você. Ou seja, o Senhor relembra alguns fatos. E Jacó vê tudo que ele viveu nesse processo. E não faz sentido eu viver uma vida com Deus se não for lembrar de onde o Senhor me tirou. Então Jacó vê de onde ele foi tirado, da vida que ele tinha. E é interessante que nós vemos que quando ele diz suba a Betel, né, estabeleça-se por lá, faça um altar para o Deus que te apareceu naquele dia da angústia. Irmãos, quantas vezes nós estamos incertos naquele momento, primeiro momento de consagração, que é momento de desistir, momento de fuga, mas nós nos apegamos em Deus e falamos: sem Deus nós não somos nada. É isso que fortaleceu Jacó a continuar até o final e chegar onde chegou. Eu não sei qual momento você está vivendo. Talvez você está vivendo um tempo que é o pior momento da sua vida, e esse é o momento de você se apegar em Deus e falar: não desista, vale a pena, o Senhor está cuidando de tudo. Faça um propósito como Jacó: eu vou confiar no Senhor, e se o Senhor cuidar de mim, eu não abandonarei o Senhor. Você acha que o Senhor vai deixar você, irmão? O Senhor cuida de você. E é interessante que nesse tempo que está tudo bem, é um tempo onde Jacó está consagrando a Deus também, ao ponto de dizer o quê? Chamar a família e falar: ó, ei, presta atenção, a partir de hoje, abandona todos os deuses estrangeiros, te troca de roupa, muda de vida, porque a partir de agora a nossa família é outra. Porque é um tempo de consagração. Mas a consagração não começa com todo mundo, a consagração começa quando Jacó está sozinho. É no momento que Jacó está sozinho que Deus dá uma experiência, e naquele momento ele é marcado, e depois aquilo que acontece na vida dele passa para a família. Ei, você só vai dar para sua família o que você está recebendo. Jacó deu para a família dele aquilo que ele recebeu naquela experiência. Pedro e João só deu para aquele paralítico, para aquele coxo na Porta Formosa em Atos 3, aquilo que eles receberam em Atos 2. O problema é que a gente está querendo dar o que a gente não tem.
Jacó, quando ele recebe algo de Deus, quando ele é transformado, ele é mudado a história dele, é transformado o nome dele, transformado, tira o rótulo de uma história para uma nova história. Aí então ele diz o quê? Chama a família, senta à mesa, vamos parafrasear e diz assim: a partir de hoje eu tive um encontro com Deus, então a partir de hoje a nossa família não vai ser mais a mesma. A partir de hoje quem governa essa casa é o Senhor. É isso que Jacó está fazendo. Aquilo que diz lá Josué 24, né? E eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um tempo de posicionamento. Mas o que Jacó está fazendo aqui, irmãos? Ele se posiciona porque ele teve uma experiência com Deus. E a partir do momento que ele tem uma experiência com Deus, ele tem autoridade para falar: a partir de hoje essa casa vai ser diferente. Não é porque ele acha bonito, mas é porque primeiramente Deus tratou a vida dele. Isso é um tempo de consagração. E ao ponto de ele não falar só palavras bonitas, falar: vamos subir para Betel, porque vamos fazer um altar para o Senhor lá. Não, ele diz assim: vamos subir para Betel, porque eu vou contar uma experiência para vocês. Um dia, quando eu não tinha família, um dia quando eu não tinha esposa, um dia que eu não tinha filho, eu estava pensando em desistir. Mas eu tive uma experiência com o Senhor em Betel. E naquele momento eu levantei um altar para o Senhor lá, e a minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje eu estou voltando para a minha história. E naquele lugar, quando eu estava sozinho, agora eu não vou voltar mais sozinho. Agora a minha família vai junto comigo servir ao Senhor. Porque eu entendi a importância de consagrar tudo que eu tenho ao Senhor. É isso que Jacó está fazendo. Eu não sei qual momento você está vivendo, irmãos, mas a Bíblia nos ensina uma lição. Aquilo que Deus está dando para você tem que respingar na sua família. Não faz sentido você andar sozinho. Não faz sentido você adorar sozinho. Não faz sentido você falar: ah, a salvação é individual, cada um se vira. Ainda que a salvação seja individual, mas o quanto que as pessoas ao nosso redor estão olhando para nós falando: vale a pena servir esse Jesus, porque esse Jesus é poderoso, esse Jesus transforma. Nós aprendemos nesse texto 3 lições importantes. Consagrar a Deus todo momento, seja no tempo de fuga, seja no tempo de incerteza, seja no tempo de acerto, seja no tempo de reconciliação, ou seja no tempo quando tudo vai bem, seja no tempo que as coisas estão boas. Eu não sei qual momento você está vivendo. Talvez você entrou aqui nessa manhã e está vivendo um tempo difícil, um tempo onde as coisas não fazem muito sentido. Esse é o tempo de você consagrar a Deus. Talvez você entrou aqui hoje e você está um tempo difícil porque a mágoa, a tristeza, ou há um tempo que você precisa corrigir algumas coisas. Esse tempo também precisa ser consagrado a Deus. E por último, talvez você entrou aqui hoje e está vivendo o melhor momento da sua vida. Glória a Deus por isso. Mas esse momento também é necessário que você consagre a Deus. Porque o que seria de nós sem a presença de Deus? Jacó, ele entende isso em todos os processos da vida dele. Desde o fracasso até o dia da vitória. Não dá tempo de eu continuar, mas nós vemos que isso gerou uma reconciliação com o irmão dele. Onde o irmão que queria matar ele, recebe ele de braços abertos e a família é restaurada. Quando a presença de Deus entra na nossa vida, irmãos, família é restaurada, vida é restaurada, ambientes são restaurados. Não faz sentido nós termos a presença de Deus e viver em guerra. Não faz sentido nós vivermos na presença de Deus e não ter unidade. A partir do momento que a presença de Deus entra, a partir do momento que nós consagramos a Deus, não faz sentido luta, guerra. Nós vemos que onde havia guerra entre Esaú e Jacó, quando ele consagra a vida a Deus, há perdão, há reconciliação. Quero te convidar nesse momento você fechar seus olhos.